O Senhor dos Anéis é uma obra que dispensa apresentações. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Escrita pelo lendário J.R.R. Tolkien, o tema central é a luta pela liberdade contra a tirania de Sauron, que é uma excelente representação do Estado em sua pior forma. Porém, para quem apenas viu os filmes e não leu os livros, existe uma parte muito interessante em como vemos um Estado propriamente dito se formando. Depois que o Anel é destruído, Aragorn se casa com Arwen e também está aparentemente bem. Os 4 hobbits voltam para sua terra natal, o Condado, que fica muito distante dos reinos dos homens livres que eles ajudaram a salvar. Ao chegarem nas fronteiras do Condado, foram impedidos de entrar por uma regra aleatória que nunca existira antes. A entrada não era mais permitida à noite. Então, tiveram que ameaçar o porteiro e escalar o portão para poderem entrar. E logo viram que tudo estava diferente do que era antes. Mas o que havia acontecido? Eles foram recebidos por um hobbit, que era um antigo conhecido deles em sua casa, e foram informados de algumas regras aleatórias que haviam sido criadas. 1. Racionamento de comida e lenha. 2. Proibição de receber visitantes, logo, o hobbit que os recebeu estava na ilegalidade. Não se aglomerem. Te lembra algo? 3. Eram obrigados a dar boa parte do que produziam para os coletores, ou seja, dar impostos, que nunca existiram antes e sob a desculpa de serem corretamente redistribuídos. 4. Restrição do deslocamento dentro do condado. 5. Fumo e cerveja apenas para exportação e para membros do Estado. 6. Proibido ser petulante com o chefe. E 7, é claro, desarmamento. Os hobbits foram proibidos de ter espadas e arcos. As penas por desobedecer à lei iam de espancamento à prisão por tempo indeterminado. A única parte do condado que não havia tais regras era a terra dos Tuques, pois essa família tinha arcos. Era conhecida por sua valentia e matou 3 rufiões ou agentes estatais a flechadas quando tentaram invadir a região. Enquanto os 4 hobbits estavam na missão de destruir o anel, um hobbit chamado Lothal enriqueceu vendendo mercadorias como fumo e comida para Saruman, o outro vilão da história, o Mago Branco para quem não lembra. Com tal riqueza, comprou muitas propriedades. Além disso, contratou inúmeros homens que eram intitulados pelos hobbits como rufiões para serem empregados e seguranças. Porém, os rufiões começaram aos poucos a intimidar, roubar e agredir os demais hobbits. Na prática, nada mais era que bandidos. Quando foi confrontado pelo prefeito do condado Will Pelvo, Lothal mandou os rufiões o prenderem, e assim passou apenas a ser conhecido como o chefe. Vale destacar que o cargo de prefeito era muito mais honorífico que qualquer outra coisa, sendo que o prefeito apenas presidia a abertura a festas ou banquetes, ou ainda arbitrava disputas entre os hobbits, mas não havia cobrança de impostos ou coisas do tipo. Na prática, o condado era um ancapistão. Além disso, os hobbits, que sempre foram muito gentis e hospitaleiros, passaram a delatar uns aos outros para o chefe, para simplesmente obter mais comida, que virou um recurso escasso, junto com inúmeros outros produtos. Nas palavras do hobbit Vila, abre aspas, tudo foi ficando cada vez mais escasso, a não ser que alguém conseguisse esconder um pouco do que tinha, quando os rufiões passavam recolhendo mercadorias para uma distribuição justa, o que significava que eles ficavam com tudo e nós com nada, com exceção das sobras. Fecha aspas. Pois é, a justiça social e a redistribuição de renda fazem estragos pela Terra-média também. Outras atitudes que chamaram a atenção foi a construção de grandes moinhos, sem utilidade, dado que a produção de grãos não cresceu e depois praticamente nenhum trigo era moído. Vocês lembram da construção de estádios gigantes que hoje não servem para nada? Também inúmeras árvores foram cortadas sem motivo algum e ainda foram deixadas para apodrecer. Até mesmo casas foram derrubadas. E hobbits ficaram desabrigados e mais uma vez sem motivo aparente nenhum. A situação apenas começou a mudar quando os 4 hobbits, que com toda a experiência militar que haviam adquirido e por possuírem armas, começaram o levante em todo o condado. Isso acabou com uma batalha em que os hobbits criaram uma emboscada contra o grande grupo de rufiões que vieram para enfrentá-los. Vale lembrar que os rufiões eram humanos, logo, maiores e mais fortes que os hobbits, que têm em média 1,20 m de altura, mas ainda assim foram derrotados e expulsos. Mais tarde, descobriram que o hobbit Lothal
havia sido assassinado a mando de Saruman, que era o verdadeiro chefe do condado, ou seja, o verdadeiro chefe mostrou quem mandava. Os hobbits então decidiram por apenas expulsar Saruman e retomarem o condado, mas Saruman vem a ser morto por seu capanga mais próximo, Grima, a quem ele constantemente humilhava. Realmente, mais uma demonstração que no estado, apenas os piores chegam ao topo. Após muito trabalho, o condado volta a ser o local bonito e agradável que sempre foi. Tolkien, no alto de sua genialidade, criou provavelmente a maior obra de ficção medieval de todos os tempos e que serviu de inspiração para um incontável número de livros, séries, jogos e filmes que vieram posteriormente, como Game of Thrones ou o game The Elder Scrolls Skyrim. Ele nos mostra como funciona, na prática, a criação de um Estado baseado exclusivamente na violência e ameaça contra pessoas pacíficas. Desculpas como redistribuição de renda e segurança não são mais uma justificativa ridícula para o criminoso estacionário. Pouco importa que um ladrão faz com seu dinheiro depois de levá-lo. Tal ato imoral encerra qualquer forma de bom uso que possa ser feito depois disso. Muitos podem dizer que o Ancapistão é uma utopia e que o Estado sempre vai existir. Porém, mais e mais liberdade nos é dada pela tecnologia, pelo barateamento dos meios de difusão de ideias, negociação direta, moedas digitais e tantas outras formas, onde o Estado não consegue mais enfiar suas garras. Se lembrarmos que há algumas décadas, para se ter uma rede de televisão, era necessária uma autorização do Estado, e hoje qualquer um é capaz de postar um vídeo na internet, vemos como isso mudou e tal avanço é inexorável. Uma das lições mais emblemáticas que o Senhor dos Anéis traz é que a busca por poder somente leva à destruição, morte e ruína. Vemos claramente isso quando o Um Anel traz os desejos mais mesquinhos que cada personagem carrega em si. No nosso mundo, não temos anéis mágicos, porém, temos algo muito pior que pode causar destruição em uma escala muito maior: o Estado. Nele, quanto mais uma pessoa sobe em sua hierarquia interna, menos responsabilidade possui e maior é o seu potencial de destruição. Duvida do que eu estou falando? Então lembre-se da quantidade de mortos que pessoas como Stalin, Mao Tse-tung e Adolf Hitler causaram na condição de chefes de Estado. Ou então, agora, quantas pessoas perderam seus empregos e até estão passando fome por conta de prefeitos e governadores que acham que sabem o que é bom para a saúde da população. Muitos associam a busca da riqueza como uma forma mesquinha de buscar poder. Porém, se esquecem que riqueza de nada vale contra poder político ou contra o aparato do Estado quando este quer realmente te matar. O povo judeu sempre foi conhecido por seu talento em juntar riquezas e perpetuá-las. Do que isso adiantou quando o Estado Nacional Socialista os mandou para os campos de concentração? Nós podemos trazer tantos argumentos lógicos como quisermos sobre o Estado, mas não existe forma mais fácil de ensinar libertarianismo do que com histórias, sejam elas de ficção ou não. Portanto, gostaria de pedir a você, ouvinte, que considere escrever e publicar histórias sobre liberdade. Histórias que mostrem quem realmente são os vilões de nosso mundo. É fácil saber que Sauron é o Senhor da Escuridão, mas infelizmente, a maioria das pessoas ainda acham que os políticos são os nossos salvadores, quando na verdade, eles é quem são os vilões do nosso mundo. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado por JJ Liber e narrado por Leafar. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de novos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Visite o canal Liberdade Cultural. Lá nós tratamos exclusivamente de obras fictícias para ensinar libertarianismo. Um abraço e até a próxima.